Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar da questão que eu já levantei no outro vídeo sobre o fim de dinheiro em papel. E agora, para esclarecer aquelas pessoas que continuam a confundir aquilo que eu falo sobre o fim de dinheiro em papel com bitcoins. Não tem nada a ver com bitcoins, vocês vão compreender agora nessa explicação detalhada daquilo que eu proponho. Vamos então ver agora qual a diferença entre o modelo que eu proponho e as bitcoins, para verem que o que eu proponho vai num sentido contrário às bitcoins. A única coisa que existe em comum é o facto de não existir dinheiro em papel. Tudo o resto vai no sentido contrário. Quando eu gravei o vídeo em que falava das fraudes usando bitcoins, uma das desvantagens que me ficou por assinalar, e é a maior de todas em relação aos bitcoins, é aquilo que é apontado como a sua grande vantagem. Aquilo que é apontado como grande vantagem é o facto de não ter nenhuma entidade que a regule e ser impossível de ser rastreada. Ora, isto é exatamente o que o crime quer. O que o crime quer é um sistema em que ele não possa ser apanhado e que seja muito difícil. E não é por acaso que as bitcoins hoje são usadas pelo tráfico de droga, pelo tráfico de armas e agora por esses esquemas Ponzi que estão a ser criados na internet usando bitcoins e sobretudo pseudo-bitcoins. Precisamente por isto que eles dizem que é vantagem, mas é vantagem só para quem está interessado na criminalidade. Para o cidadão comum, isso é péssimo, porque iria aumentar a criminalidade de uma forma totalmente descontrolada. Nos sítios onde a criminalidade já é alta, ela ia sair completamente fora de controle, mas mesmo naqueles países onde a criminalidade está controlada, a criminalidade iria crescer e sair também do controle rapidamente. O que eu proponho vai no sentido contrário. Vai no sentido de que nenhuma transação possa ser feita sem que seja possível ser rastreada. Então, vamos lá ver como é que eu proponho o fim do papel. No sistema que eu proponho, o Estado criaria um banco online. Esse banco iria funcionar 100% online. Poderia, eventualmente, por alguma razão, poder ter agências, mas, eventualmente, não teria necessidade de ter agências, ou se tivesse, seria um número extremamente reduzido. Seria um banco que iria funcionar online, até por uma questão também de custos. Então, a partir do momento que esse banco fosse criado, para cada cidadão, iria ser gerada uma conta, automaticamente o Estado iria criar uma conta para cada cidadão, para cada empresa desse país. O que é que isso... Por exemplo, a partir do momento que uma criança nascesse, quando ela faz o registro dela, ela passaria também a fazer um registro automático de uma conta nesse banco. Qual a vantagem disso? A vantagem é que, a partir do momento que, com o decorrer do tempo, que isso não seria feito de um dia para o outro, como é evidente, a partir do momento em que o dinheiro fosse saindo de circulação e todas as transações passassem a ter que ser feitas apenas por esta via, todo o sistema passaria a ser rastreado. Por exemplo, as pessoas deixariam de andar com dinheiro na rua, deixariam de ter dinheiro nas caixas automáticas. Logo, aí haveria uma redução enorme da criminalidade. Mas, não só, porque no caso dos assaltos, em que a pessoa vai roubar bens para revender, iria ter uma enorme dificuldade em revender esse bem. Vamos supor o assaltante que rouba uma pessoa para roubar o celular. Se ela for roubar o celular dessa pessoa para uso próprio, até pode continuar a fazer. Só que para revender já ia ser complicado. Porquê? Porque como todo o sistema é rastreável e esse tipo de produtos, inclusivamente, tem números de série, quando ela fosse tentar vender o produto a um receptador, o receptador não ia conseguir justificar a transferência do dinheiro para o assaltante, porque o assaltante não ia poder fazer um documento para o receptador a vender a mercadoria, até porque ao vender a mercadoria ele tinha que identificar o número de série da mercadoria que está a ser vendida. Ora, que se quem ficou sem o celular fosse automaticamente num sistema notificar que o celular com aquele número de série foi roubado, automaticamente, quando o assaltante tentasse vender, não ia conseguir. Mas vamos supor que o receptador até comprasse o celular. Como é que ele ia vendê-lo a seguir? Quando ele fosse tentar vender a uma pessoa, ele ia ter que identificar o número de série. Ou seja, se isso não eliminasse completamente o crime para roubo de bens,
iria torná-lo de tal forma difícil que iria provocar uma redução enorme da criminalidade a esse nível também. Mas, inclusivamente em relação à corrupção, porque, como eu já falei no vídeo anterior, mais uma vez eu chamo a atenção, o que é que acontecia? Vamos pensar na pequena corrupção. Aquela pessoa que tenta subornar a polícia, por exemplo, não ia ter forma de conseguir fazer isso, porque ela, ao tentar subornar a polícia, ia ter que fazer uma transferência da sua conta para a conta da polícia. Como é que ela ia justificar esse pagamento? Inclusivamente no momento que ficasse, ia ficar registado qual foi o sítio de onde foi feita a transferência, portanto o IP de onde foi feita a transferência, a data, a hora em que foi feito. O que quer dizer que seria fácil de tratar-se que aquilo foi para pagar alguma espécie de corrupção. Não ia ser fácil. Agora, mesmo em relação à grande corrupção, a mesma coisa, porque a grande corrupção ela funciona porque a maior parte dela é feita com dinheiro vivo, dinheiro em papel, porque o dinheiro em papel não é rastreável. Então, a partir do momento que ela tivesse que se passar sempre por esse sistema, iria trazer uma dificuldade enorme para a corrupção. Agora vejam só como isso por si só, as vantagens que isso tem da redução da criminalidade. Mas pense inclusivamente em termos de Estado. Quanto é que o Estado iria poupar, os bilhões e bilhões que iria poupar com a redução do investimento no combate ao crime? Nas cadeias, porque também reduzindo a criminalidade automaticamente não é preciso tanto dinheiro nas cadeias, não era preciso tanta polícia. Mas vamos pensar agora numa outra vantagem. É que esse sistema ia tornar obsoleto o próprio sistema financeiro como conhecemos hoje. Não pelas razões que os defensores dos bitcoins apresentam, mas por outra razão. É porque num sistema como esse não há nenhuma razão para esse banco, por exemplo, ter fins lucrativos. Até porque os seus custos seriam extremamente baixos, porque a maior parte do processo, as transações, iam ser feitas online. Inclusivamente, este banco poderia passar a conceder empréstimos a empresas e pessoas, porque quando as transações passam todas por ele, ele tem toda a informação sobre a capacidade da pessoa ou da empresa de honrar aquele pagamento. Isso ainda tem como vantagem é que ele poderia cobrar uma taxa de juros de zero, tanto para o depositante quanto para as empresas. O que quer dizer, a pessoa tem lá o dinheiro não rende juros. Mas, porquê? Esse banco ia funcionar apenas como uma entidade que guarda o dinheiro da pessoa. O objetivo não é dar juros à pessoa, mas em compensação, quando a pessoa fosse recorrer ao banco para pedir um empréstimo, também não iria pagar juros. Agora, isto inclusivamente iria levar a que o dinheiro, ao contrário do que acontece hoje, que ele desvaloriza, o dinheiro não ia desvalorizar. Porquê? Porque o que faz o dinheiro desvalorizar, como eu já expliquei num vídeo anterior, e existe um documentário na internet que passou em França e que eu já partilhei, é que a forma de gerar dinheiro, a forma que o dinheiro é gerado na prática, é através do juro bancário. Ora, se as instituições financeiras como a conhecemos tornariam-se obsoletas, portanto, deixaria de existir bancos físicos como conhecemos hoje em dia, e passasse a existir, na prática ia só existir este tipo de bancos, e ele não cobra juros, ele ao não cobrar juros também não ia gerar dinheiro de forma artificial. Portanto, o dinheiro não ia desvalorizar. As empresas iriam ter facilidade de ter empréstimos para fazer os seus investimentos, as pessoas iam ter facilidade de obter empréstimos para comprar os produtos que necessite. E você pode estar a pensar assim, bom, imagina o caso daquelas pessoas que não podem pagar. Se por qualquer motivo a pessoa não puder pagar, o que é que ia acontecer? Primeiro, o sistema, para conceder o crédito, ele tem formas de verificar se a pessoa pode honrar. Mas vamos supor que a pessoa, por exemplo, perdeu o emprego. Não é grave. Porquê? Porque ela se vai pedir um empréstimo, por exemplo, para comprar uma casa, para comprar um carro, ela teria que fazer necessariamente, é que no momento de pedir um empréstimo, aquele bem iria ficar como garantia do banco. O que quer dizer que se a pessoa por qualquer motivo não pudesse pagar, ela teria uma de duas formas, ou vender o bem e honrar o pagamento, ou então entregar o bem ao banco para o banco poder
usar esse bem para atenuar a dívida. Mas você deve estar a pensar, bom, mas e se depois esse bem desvalorizou e o banco perde dinheiro? É provável que houvesse aqui alguma perda, só que essas perdas que poderia acontecer seriam ganhas, beneficiadas, porquê? Porque como o Estado, no seu todo, iria reduzir em bilhões e bilhões os custos que tem hoje com o crédito, hoje o Estado paga um valor enorme dos empréstimos que tem. O Estado deixaria também de pagar esses juros no caso dos empréstimos que tem, portanto, empréstimos locais, não é? Empréstimos dentro do próprio país. Ela deixaria de pagar juros também aí, porque ele não teria necessidade de recorrer a esse financiamento e a se financiar neste banco a taxa de juros zero. Portanto, teria uma redução aí, teria redução na criminalidade, como eu disse, nos custos da criminalidade, mas mesmo em relação, por exemplo, às pessoas que pedem empréstimo, até poderia eventualmente, não tendo juros, ter algum tipo de penalização, por exemplo, para o atraso no pagamento. E essa penalização iria compensar alguma perda que viesse a ter. Se este poderia provocar alguma desvantagem, todas as vantagens que tem, compensa largamente. Agora, vamos ver para quem, como eu que vivo em Portugal, embora seja natural do Brasil, tenha dupla nacionalidade, vivo em Portugal, em relação a quem vive na zona euro. Não é possível fazer isso? Claro que é. Não há nenhuma razão para que o governo português, por exemplo, ou espanhol, grego, ou seja o que for, crie um banco desse género. Queria funcionar com uma moeda virtual dessa forma e que no caso da zona euro seria euros, assim como no caso do Brasil seriam reais na mesma, só que não existe reais, deixaria de existir reais em papel. No caso do euro, o euro continuaria a existir em papel porque não depende desses Estados, a existência dele em papel, porque ele é produzido pelo Banco Central Europeu, mas as transações em euros iriam sendo reduzidas de tal forma que a partir de determinada altura as transações que passassem a existir ainda em euros nesses países praticamente seriam só de pessoas de estrangeiros pessoas que viessem de fora, porque dentro do país, a partir do momento que os euros entram no sistema financeiro, os euros em papel iam começar a sair de circulação e passaria a circular internamente, única e exclusivamente, o euro nesse formato digital. E isso não implica sequer a saída de Portugal do euro. Claro, a União Europeia ia gostar disso? Provavelmente não. Mas não existe nenhum impedimento que isso seja feito. O Estado português tem autonomia suficiente, se não tem que se impor a passar a ter, para ser capaz de implementar isto. Esta forma iria trazer vantagens enormes, mas enormes, a nível do Estado, a nível da qualidade de vida das pessoas e a nível do nível de vida das pessoas em todos os países que isso viesse adotado. Bom, espero que dessa vez as pessoas tenham compreendido qual era o conceito que eu queria impor, que eu queria expor. Não tem nada a ver, como viram, com bitcoins. A única coisa que existe em comum é o facto de ambos propor o fim de dinheiro em papel. Tudo o resto vai num sentido completamente ao contrário do que é proposto pela Bitcoin. Espero que essa mensagem tenha passado. Se gostou do vídeo, partilhe, subscreva o canal, que este é apenas um dos temas interessantes, muitos outros temas interessantes tem neste canal e que eu tenho a certeza que vai gostar. Partilhe com seus amigos e vemos no próximo vídeo.